Dia. Quando a Autotrac participa desse tipo de evento, a contribuição que a gente procura dar é responder duas perguntas que eu acredito que estão na cabeça de vocês e sempre estão na minha também. Primeira é, como eu, como profissional, venço a minha própria inércia, a minha barreira cultural e passo a trabalhar com ferramentas novas e com uma forma de pensar diferente em função dessas tecnologias que estão disponíveis? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que responder. Porque se a gente ficar olhando a tecnologia, se apaixonando por ela e nós como pessoas não nos movermos no sentido de usar aquilo, não vamos ter resultado. A segunda pergunta que a gente gosta de responder é como é que eu levo isso para a realidade da minha empresa. Então, eu vou gastar menos tempo falando da tecnologia, da inteligência artificial, que eu acho que isso está muito disponível para todo mundo consumir, e mais tempo provocando vocês no sentido de observar quais problemas eu quero resolver dentro da minha companhia e o que eu preciso, qual é a jornada que eu tenho que seguir para chegar até esse resultado. Eu acho que faltou zerar o meu tempo aqui, eu estou sem controle. Então vejam bem, a palavra relatório, por exemplo, vai sumir da nossa, assim como privacidade está sumindo, o relatório vai sumir da realidade das empresas. Muitas pessoas se reuniam aí, eu já estou vendo alguns rindo, falam, faz um relatório, vamos chegar na reunião, vamos analisar esse relatório. Não há mais tempo para isso, tá, gente? Então, se a gente está aqui sentando, pegando o relatório para olhar, já estamos há 10 anos de atraso. Da mesma forma, se vocês observarem, aí foi colocado pelo professor Martin, a rede de dados que existe hoje no veículo, seja um ônibus, um caminhão, o volume de informações que vocês trazem até a torre de controle da sua empresa, ou do seu embarcador, ou da empresa para quem você presta serviço, esse volume de dados é tão gigantesco que ele impede que as pessoas não consigam extrair dali todos os insights, todas as informações que aqueles dados estão querendo nos dar. A gente brinca, tem lá na Autotrac assim, seu carro quer falar com você, seu caminhão quer falar com você, seu ônibus quer falar com você. Ele está te trazendo informações, sua operação está o dia inteiro viva trazendo dados. É a era da ciência de dados. E aí, às vezes a gente vê a pessoa querendo se entender um pouquinho mais da tecnologia. Será que é por aí? Quando você vai ao médico, fazer um paralelo bem bobo, eu vou fazer uma tomografia, uma ressonância, fica ali olhando como é que será que essa máquina funciona, como é que o médico está fazendo, o que vai acontecer agora. A gente pode até ter essa curiosidade, mas isso não é produtivo. Você quer estar no melhor hospital, com o melhor médico, com o melhor equipamento. Você quer um laudo bom, se possível, que seja saudável para você. A mesma coisa é o papel da Autotrac. Então a gente hoje enxerga nas empresas uma carência, não por entender a tecnologia, mas me ajuda a introduzir essa tecnologia aqui. E é nisso que a gente tem colocado o nosso esforço. Os especialistas estão lá na Autotrac trabalhando, são centenas de engenheiros, analistas, estudando, trabalhando. Então vamos pensar que você tem um problema hoje para resolver. Acidente, ociosidade da frota, falta de performance em consumo, manutenção excessiva. Esses são os seus problemas. IA não é o seu problema. E aí você tem um emaranhado, um conjunto de dados num volume absurdo chegando na tua empresa, e você fica ali olhando um software tentando entender, bom, o que eu faço agora? Aí essa tecnologia vai te ajudar. O que nós estamos fazendo na Autotrac, nos nossos clientes, é tratar essa massa de dados em tempo real, comparando com o seu histórico, com o que está acontecendo agora, para te dar recomendações objetivas. O que você precisa de fazer? Onde está o seu problema? Análise preditiva nada mais é do que dizer o seguinte, se você continuar dessa forma, você tem um risco de acidente na tua operação esse mês, essa semana, com potencial tal. Existe um volume enorme de algoritmos sendo processados, aprendendo, dados sendo analisados, mas o principal para você é você vencer a forma de gerenciar a tua empresa, trabalhando não mais com os dados na mão, mas trabalhando em cima das recomendações que a tecnologia te dá. Então, quando você tem uma câmera de fadiga, dizendo que, olha, estou vendo sinais de cansaço, estou detectando uso excessivo de celular, distração, isso vai redundar no acidente. Muitas vezes isso já é tarde demais, tá? Pode ajudar, a gente tem uma ferramenta, vai dizer para o motorista, vai alertá-lo, vai mandar um alerta para o torre de controle, mas talvez você já esteja muito próximo do acidente. Então, o que tem que existir é uma análise maior, pegando mais informações e dizendo, olha, da forma como está esse motorista, ele vai ter fadiga certamente essa semana, com base na rota que ele está fazendo, no tempo que ele ficou parado esperando carga e descarga,
no trânsito que ele pegou. Então, para ficar até mais tempo no debate, que eu acho que é muito mais isso, eu optei até por não trazer nenhum slide, mas provocar vocês no sentido de dizer o seguinte: mudem a cabeça com relação à forma como vocês mesmos agem, né? Ninguém pediu para tirar os botões do nosso celular há 20 anos atrás, há 10 anos atrás. Vocês lembram do BlackBerry? Ele tinha um teclado maravilhoso, eu era fã do BlackBerry, e eu queria era mais teclado ali. Aí de repente veio o cara e falou assim: não vai mais ter teclado. Ninguém pediu isso para ele. Agora é ícone. Você vai ter que bater no ícone e tudo vai acontecer. Assim é a tecnologia, ela vai nos empurrando para frente. Então não fiquem tentando entender demais de IA. A minha recomendação, né, gente? É lógico, mais interessado, análise preditiva, machine learning, são termos maravilhosos, mas foca mais no seguinte: ok, como é que eu uso isso para resolver os problemas da minha empresa? E como é que eu faço para dar um passo adiante como profissional e mudar a forma como eu conduzo o meu negócio? Essa é a resposta que a Autotrac pode ajudar vocês. A gente faz a introdução da tecnologia de uma forma, vamos dizer assim, suave, escalonada, para que você resolva os problemas da sua empresa. É menos tempo olhando o algoritmo, mais tempo olhando o resultado que ele vai te proporcionar. E a gente tem tido resultados fantásticos aqui, estamos com alguns clientes que reduziram o acidente drasticamente, reduziram a ociosidade da frota, reduziram o estresse da equipe. Isso tudo está gerando a última linha que você quer, que é lucro para o teu negócio. Tá? Então, Wagner, para encerrar esse meu preâmbulo aqui, a provocação que eu deixo para o grupo e para vocês é: o que eu preciso fazer como profissional para pegar tudo que está sendo discutido aqui e mudar a forma de atuar, né? E eu digo para vocês, gente, nós fizemos uma experiência outro dia na Autotrac, na área comercial, tem nada a ver com frota. Gravamos uma reunião com a equipe de vendas, rodamos uma IA com o resultado daquela gravação, e a IA começou a apontar para cada vendedor: olha, você precisa de melhorar nisso, 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 você está com chance de não cumprir meta por isso, por isso, por isso. Será que os gestores estão preparados para trabalhar assim? Eu não vou mais pensar e decidir o que fazer, mas eu vou receber recomendações e vou usar essas recomendações e a minha inteligência, o meu tempo, para fazer com que isso traga resultado mais rápido. Então, essa é a provocação, tá? Nós estamos com um stand ali atrás, quem quiser ouvir um pouquinho mais. Tecnologia a gente tem de sobra, equipamento, software. Não percam muito tempo tentando entender cada uma dessas coisas, né? É apaixonante, mas desvia o teu foco, gasta mais tempo entendendo o seguinte: qual é o problema que eu quero resolver, como é que eu escolho a ferramenta adequada, mas principalmente a empresa que vai me ajudar a fazer isso, porque o meu negócio é transporte, meu negócio não é tecnologia. Então eu preciso de ter um fornecedor do meu lado que me ajude a usar essas ferramentas para a realidade do meu negócio. Tá? Essa é a visão da Autotrac sobre tecnologia como um todo. Nós estamos 32 anos fazendo isso, está dando certo. E eu vou voltar para a minha cadeira ali para a gente bater um papo mais sobre esse assunto. Obrigado. Luísa Márcia. Bom, pessoal, eu também estou recebendo aqui as perguntas pelo Slido, que estão com vocês, né? Está aqui na tela o QR Code. Vamos lá, eu vou fazer a primeira pergunta. Vou começar com o Daniel, que começou a falar. Vou começar com você, Daniel. Eu ia te fazer uma pergunta, vou mudar a pergunta. Uma pergunta do slide. Aí vocês também podem participar. Como a inteligência artificial está sendo aplicada hoje para reduzir custos operacionais e aumentar a eficiência da frota? É uma pergunta geral. Fala. Bom, enfim, Desculpa, Jonathan, da Copa Energia. Bom, como eu falei um pouquinho ao longo da apresentação da Argos, né? A gente trabalha com os dados, né, com a IA, a parte toda de aprendizado, né, dessas ferramentas para poder dar insights poderosos para os clientes. Então, de forma indireta, como a gente identifica desvios, identifica situações de risco, a gente, por consequência, vai relevar esses resultados em conjunto com o cliente para aumentar a eficiência de frota. Então, é trabalhar dados, padrões, né, reconhecer, apontar os desvios para que os insights voltem para a gestão, para que ela de volta, né, retroalimentando o sistema para que gere os resultados esperados, né, como redução de custos, diminuição de ativos, maior eficiência energética. Então, é trabalhar dados através da IA para poder gerar essas entregas de valor para o cliente.
Wagner, queria contribuir porque esse ponto ele é essencial no dia a dia das empresas. Os maiores custos de uma frota estão associados a combustível, pneu, manutenção. Então, a primeira coisa é a gente enxergar onde está o meu problema. Pneu, combustível, manutenção. Estou falando de custo operacional. E esses 3 custos estão muito associados à forma como o motorista conduz o veículo. Então, o que a Autotrac fez? Primeiro, ferramenta de aquisição de dados. Você tem equipamento ali medindo tudo, né? Uso de freio motor, excesso de velocidade, excesso de RPM, tempo parado, motor ligado, uso do câmbio. Então, todos os, vamos dizer assim, os comportamentos do motorista que vão contribuir para um aumento de custo, de pneu, de combustível e de manutenção. Trago essa massa de dados para dentro de casa. E aí nós estamos falando de terabytes. Como é que eu vou ficar olhando o relatório e tomando decisão? Você tem por trás disso um software que tem algoritmos inteligentes, tem ferramentas de IA, tem ferramentas de outras tecnologias que analisam isso para você e te diz, olha, primeira coisa, seu problema maior é esse aqui, é excesso de velocidade ou RPM excessivo. E esse problema, ele é diferente de motorista para motorista, muda com relação ao caminhão, em relação à rota. Se você pegar uma rota com serra, você vai ter mais de um determinado tipo de problema. Se você pegar uma rota urbana, é outro. Então o software trata tudo isso para você, e aí aquilo que eu brinquei, já leva as recomendações, eu já vou te dar o remédio, olha, ranking de motoristas, os principais itens ofensores na tua frota, você precisa reciclar, são esses, e aí você vai entrar com um programa de treinamento, reciclagem, reconhecimento dos melhores, muitas vezes a manutenção do veículo está contribuindo para o custo, e você vai saber disso antecipadamente. Então, em forma geral, gente, se vocês ficarem preocupados demais com os dados, vocês vão perder muito tempo tentando interpretar. Isso é o que o Autotrac faz para vocês. Eu trago o dado, interpreto, classifico, coordeno para que você, gestor, haja, tome a decisão. Essa é a forma de reduzir custo operacional numa frota moderna, pelo menos na visão da Autotrac. Obrigado. Posso? Pode falar. IA, na verdade, é um universo. Então, a gente tem diferentes algoritmos. Então, ultimamente, eu estou vendo muito mais pensando em LLMs, mas, na verdade, a gente tem centenas de algoritmos, e não é novidade, isso aqui é dos anos 60. Então, IA, quando a gente trabalha com custos operacionais, a gente pode trabalhar em várias camadas. Uma questão é a camada estratégica. Então, ali, a gente trabalha com inteligência artificial para lidar com as incertezas do planejamento. E aí eu estou pensando em capacidade da minha frota, eu estou pensando em capital investido. Quando eu vou para o tático operacional, aí entram as operações do dia a dia. Então, eu posso trabalhar em logística inteligente, eu posso trabalhar em aspectos pontuais em cada veículo, eu posso trabalhar em diferentes aspectos. Então, ali é como que eu junto algoritmos de inteligência artificial com algoritmos tradicionais de roteamento ou de melhor uso de algum equipamento ou de previsão de manutenção. Então, a gente pode utilizar a IA em várias camadas, em diferentes momentos, com diferentes objetivos. Tá? Aí, cada caso vai ser um caso específico. Só contribuir um pouquinho mais aqui. Vocês estão à vontade para ir complementando. Não espero eu perguntar, tá bom. Pode ir complementando. Até linkado ao que o Márcio falou, a gente tem hoje a gente implementou atualmente um cliente que é aquele conceito de gamificação, né? Então a gente trabalha logicamente dados para levar insights para o cliente, não ficar trabalhando com dados, ele ir direto ao ponto, né, para tomar, que a gente é a gamificação, né, que é o conceito de jogos para poder motivar, né, o pessoal a engajar os motoristas, no caso, para poder contribuir, né, para o sucesso da operação. Então a gente cria os rankings, faz toda uma campanha, né, para poder motivar para que realmente eles cheguem no resultado final, que é o conceito que a gente chegou de KM seguro, né? O que a gente pode usar de dados variáveis, né, para poder ranquear um motorista e a gente chegar no fim final, que é o KM seguro, né? Quanto que ele consegue rodar, né, através dos diversos milhões de quilômetros que ele roda, para poder gerar o resultado sem acidente e com maior eficiência. Tá? Wagner, eu acho que é bacana falar de exemplo, né? Eu queria citar 2 aqui, se você me permite, nessa questão de custo, que é um ponto nevrálgico para as empresas, né? Quer dizer, não adianta eu aumentar a receita, está entrando mais dinheiro na empresa se o buraco do custo está aberto demais. Nós temos um cliente que está até presente aqui, que é a Ademir Transportes, ele me autorizou a falar isso, porque ele inclusive participou de um painel conosco, Leandro, especializado em combustíveis.
Então, frota com risco de acidente, que trabalha muito certo com câmeras, com fadiga, com telemetria, combina tudo isso. E a torre de controle deles detectou que um determinado motorista estava tendo excessos de alerta de fadiga constantemente. Começou a viagem, o camarada já estava cansado, né? E a área de RH chamou essa pessoa e fez um exame médico, ele estava doente. Então, olha que interessante. Não era um problema de fadiga, o motorista estava já com um problema de saúde que se apresentava para a tecnologia de câmeras como fadiga. Então, um caso muito interessante, né? E teve um caso de um motorista que parou de fumar, ele recebeu tanto alerta de uso de cigarro, tentando acender esse cigarro durante a viagem, que ele parou de fumar. E o outro interessante de um cliente também, vou nominar, que é a Giovanella Transportes, que tinha um problema de média de combustível muito alta, quer dizer, a média era baixa, o consumo era muito alto, e eles achavam que isso era o seguinte: ó, os motoristas estão andando com o pé pesado. Habilitamos a telemetria, vídeo, tudo, começamos a analisar o dado, ele tinha certeza que era excesso de velocidade, RPM, e nós classificamos e encontramos que o maior problema dele era caminhão parado com o motor ligado, ar-condicionado, qualquer outra coisa. E ninguém via isso, porque esse caminhão está distante. Embarcamos um comando que detectava uma série de padrões, e quando estava naquele padrão, ele desligava o caminhão automaticamente. Isso foi publicado no case do Estadão, depois quem quiser conhecer. Eles tiveram um aumento da média da ordem de 7%. Isso representou, gente, 106 mil litros de diesel por mês em economia. Agora multiplica isso pelo valor do diesel e vê o que dá no ano. Paga o projeto inteiro. Então a gente tem que enxergar que às vezes os problemas que a gente acha que estão num ponto, estão em outro. A tecnologia vai te ajudar a detectar isso, te ajudar a corrigir. Porque o que você quer no final do dia é uma empresa mais segura e mais lucrativa. Ok? Ótimo isso, eu acho bom a gente esquentar a conversa. Professor Martin, por favor, se uma empresa ainda não tem um time de dados ou uma parceria com universidades, como ele pode dar os primeiros passos em direção à inovação baseada em inteligência artificial? Legal. Minha recomendação, ou seja, o papel da fundação é esse mesmo, é ajudar vocês a fazer esse link entre grupos de pesquisa no país todo. Então, a Fundeb é a fundação da Universidade Federal de Minas Gerais, mas, na verdade, também é a fundação do ITA, também é a fundação da Federal do ABC, também é a fundação de outras universidades. E ela tem como gestor da linha 6 o papel de fazer esse elo de conexão. Então, acontece muito de empresas chegarem para mim e dizer: Martim, eu quero fazer alguma coisa com IA, mas não sei o que fazer. Então, isso acontece demais. Então, aí o papel da Fundeb é fazer essa conexão entre grupo de pesquisa que faça sentido para vocês e tentar entender esse problema que está sendo... que o sintoma está sendo sentido, porque às vezes o sintoma não identifica muito bem o problema. Então, aí esse casamento, a Fundeb vai auxiliar vocês a ter esse primeiro contato e gerar esse primeiro grupo. Tá? Aí a ideia é gerar projetos que possam se encaixar nesses editais que estão disponíveis. Tá? Então, eu acho que esse seria um caminho interessante. Ou procurar grupos de pesquisa, de fato. Tá? Esse link entre universidade e empresa ainda não está sendo muito utilizado pelas empresas, por vários motivos, do lado das empresas, do lado das universidades, mas é um caminho que eu acho que é o mais bem sucedido, e o Roda 2030 agora, a mover, eu acho que está caminhando numa boa direção nesse sentido. Eu acho muito interessante isso que o professor falou, gente, e a Autotrac, ela nasceu dentro da Universidade de Brasília. Em 1993, na época não tinha o termo startup, né? Chamava-se empresa incubada, mas era o que seria hoje as startups. E todos nós, eu, o presidente da empresa, todos os diretores praticamente, eram alunos do departamento de engenharia elétrica. E aí chegou um louco lá chamado Nelson Piquet e disse: olha, eu ganhei muito dinheiro aí correndo no mundo e quero abrir um negócio no Brasil. E montou a empresa dentro da universidade, e a gente está há 32 anos no mercado. O que isso fez conosco? Além de nascer uma empresa em que todo mundo é família, né? Surgiu também isso que você falou, professor, que é esse espírito de ligar ciência, academia com a realidade. Então a gente está sempre buscando os grupos de pesquisa. Dentro da Autotrac nós temos os nossos grupos de pesquisa, né? O chefe da área de desenvolvimento de IA da Autotrac, até aqui o Fernando Filho, ele é professor de uma universidade. Então a gente está sempre trabalhando próximo da academia. Por quê? Porque por mais que a gente tenha esse DNA de falar, poxa, eu gosto de tecnologia, eu gosto de inovação,
a geração que está vindo já vem com a cabeça diferente. Se você pegar um profissional jovem hoje na tua empresa, que venha de alguma área de ciência de dados, entregar para ele um documento para ele analisar, ele não vai analisar o documento, ele vai chegar no chat GPT, ou vai chegar em alguma outra ferramenta, vai jogar esse documento, pedir para a IA dizer para ele os insights, em cima dos insights que ele vai trabalhar. A cabeça dele já está diferente. Então é muito importante a gente vencer essa barreira cultural. E às vezes você pode trazer conhecimento, como foi dito, um projeto de pesquisa que a gente super apoia, mas também buscar fornecedores que tenham essa visão de negócio. E aí eu estou vendendo o peixe da Autotrac aqui, quer dizer, a gente é muito ligado à ciência, muito ligado à academia, porque a gente entende isso. Olha, boa parte do resultado vai depender da minha mudança de atitude. E às vezes eu já estou um pouco ali mais rígido, mais inerte, e eu coloco uma empresa que tem um pouco mais de fogo ali para me aquecer, e ela vai me ajudar a dar esse passo. Beleza. Tem uma pergunta que está bastante repetida aqui, passou por primeiro lugar ali. Se o motorista estiver usando o óculos escuro, fechar os olhos, indício da sonolência do IA vai identificar? Motorista com óculos escuro, ele está fechando o olho, mas o IA não vai conseguir, a câmera não vai conseguir pegar. O que acontece? Um pouquinho sobre isso. Para vocês dois. Para os dois. Gente, a detecção de fadiga não é um parâmetro apenas. Você vai detectar por várias outras coisas, tá? O comportamento de fadiga não é apenas olhando só o olho, né? Então você vai pegar assim, né? E além da questão da fadiga, gente, tem uma outra coisa que as empresas não têm falado muito, que a gente usa uma câmera chamada ADAS, que é de auxílio à decisão, auxílio à condução, que ela vê comportamentos do motorista. O motorista pode ser um atleta, está 100% saudável, mas ele tem condutas no trânsito que são potenciais causadores de acidente. Por exemplo, mudar de faixa sem dar seta, chegar muito perto do veículo da frente, atacar a curva de uma maneira que ele vai ter uma inclinação com risco de tombamento. Então não é um sensor, você tem uma câmera coligada com uma série de outros sensores. Eu estou vendo a velocidade, o RPM, a câmera ADAS está vendo a forma como ele está chegando na curva e vai antecipar para o motorista um risco de tombamento. Isso tudo a gente leva para a torre de controle também. Então aí é que fica bonita as coisas. É você não usar um dado, essa rede de dados que até o professor Martin comentou, que a gente instala no caminhão, ela cruzar com as informações do motorista, do tempo que ele está dirigindo, o histórico da frota, aquela rota, com base no rotograma, e dizer para o motorista: freia, camarada, reduz a velocidade, você vai ter um acidente na próxima curva, né? Então é isso que nós estamos fazendo, Wagner. Quer dizer, as pessoas falam: poxa, eu vou burlar aqui a tecnologia com óculos escuros. Será mesmo que o mundo inteiro ia investir milhões, puxa vida, não pensando no óculos escuro, né? Ou o motorista vai tampar a câmera, né? Aí ele vai ficar dando kick no pedal, isso vai matar a tecnologia. Gente, acredita, está muito além disso. Eu brinco mais ou menos como o celular. Meu celular tem 75 ícones, eu uso meia dúzia, porque falta aquela coisa de falar: deixa eu ver o que é isso aqui. Então a tecnologia está à frente da gente. O ponto que você precisa agora é mudar a forma de gerenciar o negócio. Tá? Bom, em relação ao óculos escuro, né, a tecnologia ela reconhece, tá? O que pode acontecer muitas vezes é o bloqueio do infravermelho, né? Se o óculos é muito escuro ou espelhado, ele tende a esconder, e a tecnologia, a inteligência embarcada não consegue passar por essa camada para poder identificar a íris e a pálpebra. Então, a gente tem desenvolvido, através do nosso pessoal de engenharia, como conseguir avançar em alguns tipos de modelo de óculos. A gente sempre alinha com o cliente, entende que tipo de óculos, principalmente os EPIs, né, que tem um CA específico, para poder falar: ó, esse CA vai servir, esse não. Ele acaba até alterando para poder, de fato, porque tem muitas operações que rodam de dia, o sol bate na cara, cana, florestal, mineração, então eles precisam usar os óculos. Então, ele acaba fazendo um trabalho a 4 mãos para que a gente consiga, de alguma forma, parametrizar ensinar o algoritmo embarcado para poder passar e conseguir enxergar os olhos do condutor. Mas, como o Márcio falou também, a gente não é só o óculos que detecta situações de sonolência ou distração. Tem outros meios para você afunilar isso e identificar uma situação de risco. Tá? É uma coisa que a gente teve prática. Desculpa, se eu estiver atropelando aqui. Se deixar, eu fico 2 horas falando. Primeira coisa, muitas empresas estão usando modelos orientais de equipamento e de software. Quando traz para o Brasil, o rosto e as expressões são diferentes, os algoritmos gastam mais tempo para aprender. A Autotrac já trabalhou com algoritmos e com hardware voltado para o padrão
de face mais da nossa região. Né? Essa é a primeira coisa. Existem outras coisas que a pessoa faz, ela coça a cabeça, a orelha, abre a boca, ela balança o corpo, o pescoço, cai a testa, tem vários outros sintomas. Né? Mas o principal é que isso é um aprendizado contínuo. Você já traz um equipamento que está lá na frente do ponto de vista de reconhecimento, mas com o uso ele vai ficando cada vez melhor. Tá? Então não se preocupe com essa parte. Se preocupe mais com o que você vai fazer com a informação que vai chegar na tua mão. Eu vou fazer uma pergunta para o Daniel e em seguida você já... Vamos fazer a finalização, porque eu olhei agora há pouco, faltavam 5 minutos, agora já está acabando. Vamos lá. Então, Daniel, como é feita a validação de falsos positivos? Hoje em dia temos muitos desafios com relação aos eventos gerados pelo volume. A pergunta, né? Boa pergunta. Então, a gente tem hoje, logicamente, a gente tem toda a evolução da tecnologia, que tem um aprendizado nela, né, para ser cada vez mais assertiva. Então, a gente tem as camadas, né? A camada na cabine, que faz toda a interpretação, reconhecimento do padrão para gerar o alerta para o condutor. A gente tem o segundo nível, a camada na nuvem, para poder, algo que eventualmente tem um padrão que não foi assertivo, né, 100%, que a gente tem lá alguns fatores que a gente indica se é assertivo ou não, na camada na nuvem, para poder acertar, né, corrigir, mostrar que aquele evento é real ou não é. E a gente tem a terceira camada, que é onde tem a nossa torre. Ela que elimina no final o falso positivo, que ela faz a validação, o crivo final do evento, para que o cliente não fique perdendo tempo com classificação se o evento é falso ou não. A gente já entrega para ele o evento validado, para que ele de fato tome a ação em cima daquele condutor. Fora isso, a gente tem um processo interno que é a intervenção. A gente alinha com o cliente um protocolo para tratar situações de risco. Então, se uma situação de risco é identificada, dependendo do grau de risco dela, a gente atua e notifica o cliente em tempo real. Seja via um e-mail automático, uma mensagem do WhatsApp e até mesmo a ligação da nossa torre para o cliente. Então, isso contribui tudo para a gente praticamente chegar a zero o falso positivo. Tá? Obrigado. Márcio, por favor, considerações finais, vamos lá. Bom, primeiro agradecer a oportunidade, Frotas Conectadas, toda a equipe do Marcelo, para vocês terem ficado aqui. A gente não esgotou o assunto, o objetivo é plantar uma semente na cabeça de vocês e ver, poxa, eu preciso de virar a página aí para frente, tem empresas como a Autotrac que estão prontas para me ajudar nisso, né? Colocar o foco menos na tecnologia e mais no problema que você quer resolver e como você vai mudar a forma de gestão da tua empresa. Até nessa questão de alerta, se você ainda estiver na área e na era de ficar recebendo alerta e tomando decisão, você já está atrasado. Imagina uma torre de controle de uma frota grande, são milhares de alertas, você não consegue processar isso. Como é que você vai peneirar o que é importante ou não? Então, aí a inteligência artificial roda, os algoritmos, inclusive, às vezes, coisas mais simples como BI, te dando curvas de tendência para você pensar à frente, não no que está acontecendo agora, mas o que vai acontecer daqui 1 dia, 2 dias, se eu não tomar uma providência hoje. Essa é, vamos dizer assim, a fronteira que a gente quer explorar com vocês. Uma última novidade, a Autotrac também agora é distribuidora Starlink, então dentro dessa parte de tecnologia, uma parte importante é como trazer o dado do campo. Nós temos solução Starlink para ponto fixo, ponto móvel, quem quiser conhecer mais, visitar o nosso stand. E por fim, nós somos a única empresa que integrou videotelemetria com ferramenta de rastreamento, então no mesmo sistema você combina tudo, usamos a tecnologia de text-to-speech, que traduz todos esses alertas em mensagem de voz para o motorista dentro da cabine. Isso humaniza a relação, tem mais eficácia, tá? Você pode colocar a voz que você quiser, né? E dentro da torre de controle, muito algoritmo rodando para te ajudar a trabalhar na parte boa, que é aumentar a tua produtividade, reduzir o acidente, reduzir custo e menos tempo na parte operacional de tratar alertas, etc. Tá bom? Obrigado para todos aí. Obrigado, Márcio. Wagner. Professor. Bom, obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui. Eu acho que, como o Márcio mencionou, eu acho que a ideia é provocar. Eu acho que tem muito dinheiro disponível. Tem muitas possibilidades que podem ser aproveitadas neste momento. Assim como estas duas empresas já estão se movimentando muito fortemente no uso dessa tecnologia, a empresa de vocês poderia fazer uma parceria com eles para ter um projeto em conjunto dentro do programa Mover, por exemplo.
Então, existem parcerias entre empresas para gerar tecnologia e que depois uma dessas empresas consiga continuar fornecendo aquele serviço. Então, são muitas as possibilidades de recurso. Eu acho que o principal recado que eu queria dar é a tecnologia está vindo como um tsunami, o aspecto cultural é muito importante também e isso precisa ser tratado. Por quê? Porque os modelos de negócio vão mudar e estão mudando de forma radical. Aquilo que é tecnologia hoje, aquilo que parece ser um bom negócio hoje, pode não ser amanhã. Então, a gente precisa estar num modelo mental de adoção de tecnologia muito grande e à frente, porque isso está mudando de forma muito rápida. Então, nem a universidade está preparada, nem as empresas estão preparadas para lidar com essa mudança que está vindo. Eu não sei qual vai ser meu papel daqui a 5 anos, como professor. Então, essa é a realidade que a gente está. Então, como que a gente tenta surfar essa onda que está batendo do nosso lado já, tá? Obrigado. Obrigado, agradeço muito a presença de vocês, pessoal. Espero que o painel seja aí bastante informativo. Nós vamos tirar uma foto agora junto. Lembrando, a Autotrac está com o stand aqui, a Argus está com o stand aqui e o professor está por aí, né? Também podemos procurar aí para qualquer dúvida, tá bom?